Minha saudação a todos nesse 31 de outubro de 2022, que amanhecemos esperançosos, mais felizes. Eu queria falar sobre isso, sobre a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela primeira vez, um presidente do Brasil é reeleito pela terceira vez. Eu queria pontuar rapidamente algumas situações. Tenho lido, visto algumas coisas. Todos que me conhecem perceberam que nessas eleições eu me pronunciei muito pouco, diferente de 2018, que eu estava esperando o resultado para ter fundamentação no que eu vou falar. Sim, elegemos um ex-presidiário, sim, mas a história vem mostrando dezenas, centenas de ex-presidiários que, na verdade, só foram presos porque a elite do momento, a cada momento histórico, queria prender não a pessoa, e sim os ideais. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso, por isso, Lula foi eleito mais uma vez. Eu queria falar da importância da eleição de Lula, que poderia ter sido Ciro, sim, poderia ter sido Simone Tebet, qualquer pessoa que tem ideais progressistas e que coloque nós, pobres, como prioridade. Mas, infelizmente, nós fomos empurrados para a polarização. E que bom que ganhou o lado que vai retornar, nos colocar no topo de prioridades. É sobre isso que eu quero falar. Que, infelizmente, nós, ditos minorias, mas que, na verdade, nós só somos minorias, porque nós obedecemos e aceitamos uma tática antiga de guerra, que o opressor divide o adversário para vencer. Nós só somos minorias porque, na nossa maioria, a gente aceita subdividir em grupos. Nós, LGBTQIA+, nós pretos, nós pobres, nós mulheres. O Brasil é múltiplo, mas nós temos uma única coisa que faz com que todos esses subgrupos se tornem uma maioria: prioridade em ser prioridade. A necessidade em ser prioridade. Porque eu, quando LGBTQIA+, só me preocupo com as minhas necessidades, eu estou sendo minoria, porque eu só estou pensando no meu grupo, na minha bolha. Eu, quando preto, só me preocupo com razões e questões que fazem parte da minha bandeira, eu me coloco como minoria. Eu, quando mulher, luto apenas pelas necessidades que as mulheres têm, e são muitas, eu me coloco como minoria. E assim vai. Quando que todos nós temos as mesmas necessidades, a minha dor, a minha rejeição, a minha necessidade de políticas e leis que protejam são as mesmas de você preto, de você mulher, de você indígena, de você pobre. E é isso que o governo Lula representa, ou deve representar, e espero que represente. Claro que esse vídeo nunca vai chegar ao Lula, mas é isso que eu espero. Que a cultura volte a ser valorizada, que a educação volte a ser valorizada, que não desqualifique as instituições que garantam a democracia e os direitos. E nós, cada um de nós, façamos valer as leis, porque as leis estão aí. Você professor, você diretor, você professor, professora, diretor, diretora de escola, conheça o ECA e faça valer os direitos das crianças. Porque quando eu sento, ontem, por exemplo,
Eu estava em um bar de um eleitor de Bolsonaro, conversei com vários eleitores de Bolsonaro, uma conversa respeitosa. Eu não posso responsabilizar o governo ou os governantes por o estabelecimento permitir que se toquem músicas, vamos chamar dos proibidões. Presidente, prefeito, governador, ninguém pode ser responsabilizado por isso. Nenhum governante pode ser responsabilizado se mães e pais levam crianças para a noitada. Isso é responsabilidade de cada um de nós, de valer as leis de proteção à criança, principalmente voltando às escolas. Você, professor, professora, diretor, diretor, você conhece o ECA, que foi tão atacado e ainda é, sabe por causa de quê? Porque as pessoas não leem, e quando leem não entendem. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a responsabilidade de cada um de nós em formarmos a maioria e não nos conformarmos mais em sermos apontados como minorias, que nós não somos minorias. Que você branco, hétero, você é garantido, os seus direitos são garantidos dentro da Constituição e do direito penal. Mas nós, que não fazemos parte desse padrão, precisamos sim de políticas públicas, de lei de proteção e precisamos de direitos iguais. E o retorno de Lula como o mandatário, como representante e ser um exemplo para que entendamos isso faz uma enorme diferença. E que volte os evangélicos a cultuar o ex-presidiário torturado e morto, Jesus. Que volte a ser essa a prioridade dos evangélicos e cristãos. Cultuar e idolatrar o ex-presidiário torturado e morto, Jesus, porque foi contra a elite daquele momento. E que todos os brasileiros entendam que as diferenças são importantes, que não sejamos iguais aos alemães lá de Hitler, que em nome de Deus, da família, matou milhões de judeus. E assim vai. Que tenhamos nós o compromisso de nos importarmos com o outro, que eu particularmente, não tenho o que reclamar. Nunca fui desrespeitado, nunca fui humilhado, mas os meus iguais foram e são mortos, são rejeitados. E que volte a democracia, que volte a investigar, porque o padrão da família tradicional é exatamente isso, no escondido tudo pode. Que é uma grande ilusão achar que esse governo que se finda não houve corrupção. O que não houve foi investigação. E que o senhor Lula volte a dar autonomia à Polícia Federal, que volte a fiscalizar, que os roubos sejam explícitos, que as pessoas sejam presas e o dinheiro retorne, como foi feito. Só foi feito porque teve investigação. Nesse governo atual, não houve uma investigação, ao contrário. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero conclamar a todos nós brasileiros a fazermos a nossa parte, a fazer valer as leis, a respeitar, a voltar a respeitar. Que eu me lembro, eu vivi e convivi com períodos maravilhosos de convivência social. Que voltemos. Eu respeitar você hétero, eu respeitar você preto, eu respeitar você da comunidade LGBTQIA+, eu respeitar você do candomblé, você da Umbanda, você é católico, você é evangélico, você é judeu, você é islâmico, você do Ifá. Que possamos respeitar e cada um saber que aquilo que é meu sagrado eu não posso impor a você. E que o país volte a ser regido pela Constituição. A Bíblia, se você acha que a Bíblia, acredita que a Bíblia é sagrada, que seja para você e os seus. E respeite aqueles que respeitam um otá, que respeita uma imagem.
ser a favor ou contra é muito mais do que o sim e não. Vamos conversar, vamos debater. E nós, pobres, não vamos mais aceitar o mínimo. O mínimo não é o ponto final. O mínimo é o ponto de partida. É da onde se parte. É daí em diante. É entender. É eximar definitivamente o fantasma do comunismo criado desde o fim da Segunda Guerra. Esse fantasma que nunca existiu. Saber que igualdade, saber que o patrão respeitar e valorizar o trabalho do trabalhador, isso não é comunismo, isso é humanismo. Voltemos a ser seres humanos. Lula, espero que você faça cumprir e que nós voltemos a ser prioridade. Eu teria muito mais a falar, mas não sou especialista, não sou influencer. Aqui apenas um cidadão, extravasando e chamando quem quiser conversar. Vamos conversar aqui da minha comunidade, da minha cidade, dos meus amigos, conhecidos. Vamos conversar, vamos entender, vamos além do que está escrito. Saber que a resposta sim, não, é minimizada. Nunca acredite numa resposta tão simples, sim e não. Lembra da época da escola? Sim ou não e justifique. É isso que falta. É interpretação. É as várias maneiras que possamos entender. Que 2023 chegue logo, para que possamos retomar a confiança e o orgulho de ser brasileiro. E nós, que aceitamos sermos taxados como minorias, entendamos que nós somos maioria. Que as minhas necessidades são as mesmas das suas. Os seus direitos terão que ser iguais para mim. E você aí que é contra o aborto, contra tanta coisa, procure adotar crianças, procure apadrinhar crianças na escola, que a escola está devasada, a escola está... Senhores secretários de educação, fiscalizem como está sendo ensinado na escola. Que faça entender a comunidade escolar sobre aprovação compulsória. Não é aprovação por aprovação, não. Existe um trabalho para isso. E que seja feito esse trabalho. E cada cidadão faça o seu papel. Estudem, pesquisem. Não no grupo de WhatsApp, não no Google. Mas existe aí o ECA, LDB, os planos municipais de educação, a Constituição, para que se entenda o que é ser um cidadão e o que compõe e faz disso uma grande nação. Façamos a nossa parte. Um grande beijo, cheio de esperança, que possamos nós retornarmos à conversa, o debate, posicionamentos conscientes, não com achismos, e não, repito, dentro do que eu acho, mas sim dentro da necessidade de todos nós. Ubuntu, eu sou porque você é. Um grande beijo.